2, unidade temática álgebra, objeto de conhecimento, linguagem algébrica, variável e incógnita. Habilidades: compreender a ideia de variável representada por letra ou símbolo para expressar a relação entre duas grandezas, diferenciando-as da ideia de uma incógnita. Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas, os conteúdos relacionados, figuras planas e suas propriedades. O objetivo das atividades dessa semana é que você compreenda a ideia de variável. Atividades. Questão número 1. A ilustração abaixo apresenta um retângulo e um triângulo equilátero, cujas medidas dos comprimentos de seus lados estão indicadas nas figuras em função de um parâmetro x. Observem que o comprimento do retângulo é x mais 3 e a altura desse retângulo é x. Levando em consideração que essas medidas tanto no comprimento inferior quanto no comprimento superior do retângulo são iguais, então eu tenho x mais 3 na parte inferior, e nessa parte superior também eu tenho x mais 3, porém na figura não aparece. O mesmo acontece com o x, que está do lado esquerdo. Eu tenho x na altura do lado esquerdo, do lado direito eu também terei o valor de medida x. No triângulo equilátero, mede 2x o seu lado. Em se tratando de um triângulo equilátero, as medidas são exatamente iguais. Então, mesmo nesses dois lados que não aparecem as medidas, eu posso considerar como medida 2x, pois se trata de um triângulo equilátero. Vem a questão. A soma dos perímetros desses polígonos equivale à expressão algébrica. O que é essa expressão algébrica? É uma expressão do qual vai conter letras e números, e essas letras são as variáveis, de modo que, para você saber o perímetro, você vai somar para o retângulo x mais 3, mais x, que é o outro lado que não aparece, mais x mais 3, que é a parte superior. Dessa maneira, você vai ter vários x. X são termos semelhantes. Some todos esses termos semelhantes do retângulo. Em seguida, 3 mais 3, porque 3 e 3 não tem variável acompanhando-os. E aí, 3 mais 3 dá 6. Aguarda. Vai no triângulo agora. O triângulo você tem 2x mais 2x mais 2x. No caso, 2 mais 2 mais 2 dá um valor. O resultado que você obtiver do retângulo, você vai somar com o resultado que você obtém aí dessa expressão algébrica do triângulo. Somando ambos, nós teremos como resultado uma das expressões que se encontram na letra A, B, C ou D. Basta marcar que a sua questão estará correta. Atenção para que x só pode ser somado com termos que são acompanhados de x. Números, que são termos independentes, só podem ser somados com número. Questão número 2. Observe abaixo um quadrado cujo lado mede 7 metros. De acordo com as medidas indicadas, uma expressão que representa a fração desse quadrado que está colorido de azul é igual a. Observem que quando eu quero representar uma fração de uma parte colorida, essa parte colorida fica como o meu numerador. E o denominador é o meu total de partes do inteiro. Se eu tenho uma parte colorida que representa uma área, qual é a área dessa parte colorida aí? Para eu saber a área do retângulo que está colorido de azul, eu vou fazer uma multiplicação do seu comprimento pela sua largura. Observem que se eu tenho um quadrado, essa medida inferior é 7. Transferindo essa medida inferior do quadrado para o inferior do retângulo que está de azul, eu vou ter uma área de 7 vezes x, no caso 7x, para a área da parte total. Qual vai ser a área desse quadrado total?
7 vezes 7. Então, eu vou ter 49. Eu tenho como uma fração 7x que está para 49. Esta razão de 7x para 49, você deve simplificar a expressão. 7 dividido para 7, 49 dividido para 7. Ao simplificar, você vai obter o resultado final, que vai ser a sua alternativa a ser marcada. Letra A, B, C ou D. Questão número 3. A professora Rafaela escreveu no quadro o seguinte, afirmação número 1. Aumenta-se um número em 5 unidades, em seguida duplica-se a quantidade obtida. Primeira coisa, falou que aumenta-se em 5 unidades e depois duplica. Observem que o dobro é uma multiplicação e aumenta-se dá a entender uma soma. Em comparação das duas operações, primeiro eu deveria fazer uma multiplicação. Porém, falou-se primeiro que ela aumenta. Quando uma operação deve vir antes da outra, eu preciso do parêntese. Então, eu tenho um número x mais 5. Primeiro eu vou fazer a soma desse número x mais 5 para depois eu fazer o dobro. Então, eu preciso de um parêntese para obter x mais 5. Em seguida, do lado de fora desse parêntese, eu preciso de um número que vai dar a ideia de dobro. Afirmativa número 2. A metade do antecessor de um número. O que é um antecessor de um número? É um número que vem antes. Antes desse número, basta que eu retire uma unidade, ou seja, o antecessor de um número é x menos 1. Para que esse x menos 1 seja efetuado antes da divisão, porque a divisão, quando eu falo em metade, eu estou me referindo a uma divisão. Dividir a metade é o mesmo que dividir por 2. Então, na afirmativa número 2, eu vou ter um número x menos 1 dividido por 2, que é a minha metade. Se denotarmos pela letra o número mencionado, qual é a expressão algébrica? 1, 2, respectivamente. Quando se fala respectivamente, eu quero primeiro a expressão da alternativa 1, para depois ter a expressão da alternativa número 2. Aí você vai ver qual dessas expressões da alternativa A, B, C ou D que atende à expressão que a professora Rafaela escreveu no quadro. Antes da questão número 4, vem algumas informações. Sistematizando os conceitos. Expressões matemáticas que apresentam números e letras são chamadas de expressões algébricas. Normalmente, usamos as últimas letras do alfabeto, x, y e z, para representar o valor desconhecido em uma expressão algébrica, mas nada impede que nessa expressão algébrica, ao invés das letras x, y ou z, você coloque um A, você coloque a letra B, pode ser qualquer letra do alfabeto para representar uma expressão algébrica. Agora a questão número 4. O professor de Felipe ditou a seguinte frase: subtrair 3 anos do triplo da idade de Rodrigo é igual a adicionar 5 anos ao dobro da idade dele. A equação que traduz o ditado é: você vai transformar essa frase que o professor de Felipe disse numa expressão algébrica. Subtrair 3 anos. Você vai ter que procurar nessas expressões aí das alternativas A, B, C ou D, qual que primeiro dá uma ideia de subtração do triplo da idade. Triplo da idade é 3 vezes um valor. Em consideração que em todas as alternativas tem o valor de x, você vai procurar a alternativa que tem 3x, em seguida subtraiu 3 anos, menos 3. Em seguida, falou que é igual. O sinal de igual vem lá onde que representa a igualdade. Em todas as expressões tem o sinal de igual.
é igual a adicionar 5 anos ao dobro da idade dele. Então, é o dobro da idade de 2, que vai ser 2x, 2 vezes 2x, mais os 5 anos, que é o mesmo que adicionar lá que falou o problema. Aí você observa qual das alternativas que contempla realmente o que foi dito pelo professor do Felipe. Marque essa alternativa e está pronto a sua atividade da semana 2 do PET volume 4. Abraços, estaremos juntos semana que vem novamente.